Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 7, versículos de 1 a 10. E o tema da nossa meditação é: a sabedoria melhora a qualidade de vida. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa de luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Em Eclesiastes capítulo 7, o sábio rei Salomão discute a importância da sabedoria na vida e responde a pergunta feita no capítulo de número 6, versículo 12. Pois quem sabe o que é bom para o homem? O pregador conclui que, apesar de a sabedoria não ser capaz de explicar todos os mistérios da vida, ela oferece algumas contribuições positivas. A palavra-chave deste capítulo 7 é melhor, e Salomão a utiliza pelo menos 11 vezes. Sendo assim, o sábio rei descreve as coisas melhores que acontecem na vida daqueles que seguem a sabedoria. Nesse texto aqui são apresentadas aí 4 coisas melhores que nós vamos ver nesse momento. Diz Salomão aqui em primeiro lugar: a mágoa é melhor que o riso. Versículos de 1 a 4, que dizem assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Se pudesse escolher, a maioria das pessoas escolheria a festa de aniversário ao funeral. Mas Salomão aconselha o contrário. Isso porque a tristeza pode fazer mais bem ao coração do que o riso fútil ou o riso vazio. Salomão, nesses versículos, aconselha o povo a aprender com a morte, porque a maioria das pessoas preferem não pensar nela, mas o certo é que todos um dia terão que passar por ela. Por isso, é preciso levar a vida a sério. O Salmo de número 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Meus queridos, não precisamos temer a morte, porque Cristo morreu em nosso lugar para nos dar vida eterna. Mas não devemos deixar de nos preparar, porque um dia todos nós partiremos desta vida, e a única esperança que temos para a vida por vir é a salvação em Cristo Jesus.
Crer em Cristo Jesus como Salvador e Senhor é se preparar para a morte física. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Em segundo lugar, Salomão diz: a repreensão é melhor que o louvor. Versículos de número 5 e número 6, onde dizem assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. O rei Salomão compara o elogio dos insensatos com espinhos queimando numa fogueira. Ouve-se muito barulho, mas não produz nada duradouro. Assim, se nós permitirmos a repreensão de uma pessoa sábia, será muito melhor para a nossa vida do que os elogios dos insensatos. Em terceiro lugar, Salomão diz: o caminho mais longo é melhor que o atalho. Versículo 7 até o versículo 9, onde dizem assim: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o dia das coisas do que o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. No versículo de número 7, Salomão afirma essa ideia do caminho mais longo, mostrando que o suborno parece ser uma forma de agilizar as coisas, mas na verdade transforma o sábio em insensato e alimenta a corrupção que já existe no coração humano. Por isso, cuidado com os caminhos fáceis, porque muitas vezes se tornam desvios difíceis e caros que causam grande sofrimento. A paciência é o melhor remédio para que as coisas aconteçam no tempo certo e pela direção de Deus. E em quarto lugar, Salomão diz: o dia de hoje é melhor que o dia de ontem. Versículo de número 10. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim, diz Salomão. Quando a vida está difícil e ficamos impacientes e ansiosos aí por mudanças, é fácil ter saudade dos bons tempos de outrora, quando as coisas estavam melhores. Em Esdras, no capítulo de número 3, versículo 12 e 13, nos lançamentos aí do segundo templo de Israel, os homens mais velhos choraram de saudade dos bons tempos do passado, e os homens mais novos cantaram alegremente, porque o trabalho havia começado. Ambos estavam vendo a mesma coisa, o mesmo templo, olhando para tempos diferentes, os mais velhos para o passado, os mais novos para o futuro. Meus queridos irmãos, o dia de ontem faz parte do passado e não pode ser mudado. O dia de amanhã pode não se concretizar, de modo que nos resta aproveitar o máximo o dia de hoje. Nas palavras de Hilary Belloc, enquanto você está sonhando com o futuro ou se arrependendo do passado, o presente, que é tudo que você tem, lhe escapa ou desaparece, diz ele. Por isso, aprenda a viver o hoje para a glória de Deus, porque Deus é o nosso bem mais precioso e nos faz bem alegrar-se nele, nos traz sabedoria, alegrar-se em Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus te dê sabedoria na palavra dele. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela sabedoria de Salomão, por esse texto que nos ensina tantas coisas maravilhosas. Pois em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.